Olá, torcedores! Sejam bem-vindos ao KTO GambaCast by X-Play, o podcast do Caxias do Sul Basquete, que tem o apoio de KTO, Unimed, Empresas Randon, Rodoil, Blazlight, Petenat, Banrisul e Fras-le. Eu sou Daniele Frisso e vou estar com você nesse programa junto com ele, Thiago Nunes. Oi, Thiago! Tudo bem, Dani? Um grande abraço ao pessoal, ao torcedor que está ligado, conectado no programa de hoje, né? Com muitas informações. Vai ser um bate-papo legal aí com a turma que está sempre conectada aqui, né, no programa. E nessa temporada de 2021-2022, o Caxias do Sul Basquete tem uma novidade. E essa novidade está no seu uniforme. O uniforme vai ser produzido com grafeno. Nós vamos conversar com o Hugo Souza, que é responsável pela Zextec, que produz o grafeno. Oi, Hugo, tudo bem? Olá, Daniele. Olá, Tiago. Tudo bom? Olá, torcedor. Espero poder ajudar aí explicando as características e as vantagens do grafeno. Então vamos começar com o que é o grafeno, para a gente explicar mais ou menos para o torcedor o que é esse material tão tecnológico. Então, o grafeno é um material 2D, o primeiro material 2D que foi descoberto. Ele vem do grafite. Nós produzimos aqui em Caxias do Sul a partir do grafite e ele tem propriedades fantásticas, não é? Então, nós começámos a fazer a produção do grafeno aqui em Caxias do Sul em 2020. E Hugo, o grafeno é um material novo, como é que se tem aí a questão da utilidade dele? Porque, né, diferente de outros, vamos dizer assim, né, o pessoal fala ouro, prata e bronze, todo mundo conhece, né? Agora fala grafeno, o pessoal fica meio assim, né? É um material novo que foi descoberto há pouco tempo, como é que é? Não é novo, ele foi descoberto em 2004, foi feito um trabalho muito exaustivo em cima de pesquisa científica. Ele começa a chegar hoje no nosso dia-a-dia. Ontem até estava em conversa com o pessoal uns amigos nossos do Ministério de Ciência e Tecnologia e o José Carlos falava para nós e deu uma explicação muito bacana sobre o grafeno. Ele é uma espécie de um bombril dos tempos modernos, ou seja, eu não sou daqui, né, mas entendo que vocês entendam essa expressão. O bombril servia para pôr na antena, servia para mil e uma funções. O grafeno tem essa característica, ele é um baita condutor elétrico, ele é um super dissipador de calor, ele é bactericida, ele é super resistente, super leve. Então, essas características que o grafeno tem como material, a gente consegue pegar elas e entregar, por exemplo, uma camiseta, entregar um fio, entregar um fio condutor. Então, é um material relativamente novo, respondendo à tua pergunta, na indústria, no nosso dia-a-dia, mas que já foi descoberto na verdade, há 15 anos, 16 anos. Né? E tu comentaste de ser mais leve, de ter essa coisa bactericida. Isso também está presente nessa camisa do Caxias Basquete, né? Sim, sim. Na verdade, este uniforme é o primeiro. O Caxias Basquete vai ser o primeiro time de alto rendimento do mundo a poder utilizar essa tecnologia. Já existem iniciativas hoje de grafeno em tecidos lá fora. Nós fomos a primeira no Brasil. O Caxias Basquete passa a ser o primeiro time a jogar com um equipamento com essa característica. Esta é a versão 1.0. Ou seja, nós já estamos a desenvolver as novas versões. Vocês vão ter a oportunidade até durante a época de testar os novos tecidos. E o que é que nós temos aqui de vantagem? Nós podemos ter, vocês podem ver pelo toque, o conforto ao atleta é muito melhor. A compatibilidade térmica, ou seja, o tempo que o tecido demora para absorver a temperatura do corpo é muito mais rápido, e aí ele entra com essas propriedades do grafeno. Ele é muito mais resistente à abrasão, ele é muito mais leve, ele tem essa propriedade bactericida, ou seja, não deixa que as bactérias se ancorem e que se propaguem. Então, um material fantástico. E ele é produzido só aqui em Caxias do Sul, no país, ou tem algum outro lugar que também produz o grafeno? Já tem algumas iniciativas no mundo. Nós somos aqui em Caxias a maior planta da América Latina. Ambicionamos ser uma das maiores plantas do mundo de produção de grafeno. Então, pelo menos para os equipamentos do Caxias Basquete não vai faltar grafeno, não é? E no Brasil existem outras iniciativas em escalas menores, ok? Então, hoje a nível industrial, com capacidade de entregar toneladas de grafeno, somos só nós.
E aqui no uniforme a gente pode perceber essas bolinhas. É isso que seria o grafeno, digamos assim essa parte interna? Ou ele não é um material que não dá para enxergar? Ele teoricamente não dá para enxergar. Essas bolinhas aí foi feito o padrão com o desenho hexagonal, que seria a forma do grafeno, não é? Então, mas teoricamente o grafeno incorporado no tecido ele é quase imperceptível, até porque depois é feita uma pintura em cima, não é? Então... Quantos por cento tem de grafeno, vamos dizer assim, na composição do material para produzir a camiseta, o uniforme? 0,02, 0,03%. É quantidade extremamente baixa. E isso já faz toda essa diferença que tu comentou antes, dela ser mais leve, isso já consegue fazer toda a diferença. Sim. Na verdade, vocês imaginem que é um material, é um átomo de espessura. Então, estamos a falar em 1 milímetro dividido em 3 milhões de camadas. Aí tu pegas uma delas e essa é uma camada de grafeno. Então, é uma coisa assim, quase... não tem como nós olharmos a olho nu, não é? Então, a quantidade que tu entregas aos materiais é extremamente baixa e as propriedades que tu consegues mesmo com essas pequenas quantidades são incríveis. Não é? Para vocês terem uma ideia só de dimensão, 1 grama de grafeno, se nós conseguíssemos pôr cada átomo lado a lado, nós conseguíamos cobrir um campo de futebol. Vamos falar então em 7 ou 8 campos de basquete, né? Para não falar em futebol. E a diversidade desse material ele pode ser usado nos mais diversos ramos? Como é que funciona? Porque desde o material esportivo até o quê, Hugo? Nós estamos a desenvolver agora, por exemplo, uma espécie de um band-aid que ele é um doseador de medicamento. Então ele pode ter aplicações na área da medicina. Nós temos hoje desenvolvido já vergalhões para substituir o ferro por vergalhões de grafeno, extremamente resistente. Nós já temos aplicações automotivas de polímeros que fazem com que os carros fiquem mais leves. Então já temos armas fabricadas até com a própria tecnologia do grafeno. Então o material é, como eu te falava, é o bombril. Tu podes... Tudo o que tu imaginares pode ser usado o grafeno, até porque ele é carbono. Nós viramos carbono, né? Então é carbono. Então tudo o que tu possas imaginar, eu posso aplicar grafeno numa lâmpada? Sim. Quais são as vantagens? Temos que testar, mas com certeza vão ter vantagens. É muito engraçado, muito engraçado. Dani, grafeno vai dominar o mundo. Vai, eu acho que essa é por exemplo, assim, se pensar em futuro, grafeno é o futuro, então a gente pode dizer assim. O grafeno para nós hoje é o presente e eu acredito que ele esteja mais presente ainda no futuro entre nós, até porque, como eu falei para vocês, é algo novo, é algo que nós estamos a conseguir transportar já para a indústria, já para o desporto, né? para o esporte aí. E espero que cada vez mais a gente conheça também porque é um material tão fantástico, todos os dias tu descobres algo novo dele. Então essas conexões que a gente consegue fazer, por exemplo, com o Caxias Basquete, vão nos dar esse feedback, ou seja, até do próprio atleta. Cara, eu consegui pular mais alto, claro. A gente espera que o Caxias Basquete ganhe, por exemplo, a NBB, imagina. Vai ficar associado ao grafeno, podem ter a certeza, né? Mas as propriedades são incríveis, é uma versatilidade fantástica do material e eu acredito que agora nos próximos tempos a gente consiga entender melhor para que ele realmente serve. Seria possível, né? O torcedor que está nos acompanhando tem aqui 2 bolas de basquete, né? Seria possível fazer uma bola com a composição de grafeno? Sim. Sim. Nós já temos hoje até uma startup em Caxias do Sul que ela veicula o grafeno em polímeros. A bola é feita num polímero, né? Numa borracha, num elastómetro. Nós hoje temos uma empresa em Caxias do Sul, foi uma das primeiras do mundo, que ela pega o grafeno, ela transforma esse grafeno numa matéria polimérica e ela entrega para ti, Tiago, vai lá no cara que produz as bolas da Penalty, por exemplo, e ele pode entrar com o grafeno na composição sem dificuldade nenhuma. Processo bem simpático. Inclusive, nós fizemos, até na inauguração da Feira do Grafeno, que tivemos a presença aqui de 7 ministros, do Presidente da República,
Nós, no espaço do mês, nós produzimos um capacete de grafeno. Capacete daqueles de moto. Super leve, super resistente. Então, dá para fazer bolas, dá para fazer... vamos ter agora um lançamento aí, não posso até nem abrir muito, mas um ténis com a tecnologia do grafeno por uma marca brasileira. Então, dá para tudo. E a bola podemos tentar fazer até, quem sabe, a primeira bola de grafeno produzida aqui até em Caxias do Sul, né? Eu acho que pode ficar esse desafio ali para vocês, para quem sabe até o final da temporada que vem. Acho que dá pra gente tentar. Combinado. E Hugo, falando um pouco da tua relação, assim, tu tem uma relação com o esporte? Tu vens de Portugal, né? Tu tem alguma relação assim? Sim, eu fui nadador quase 12 anos. Aí quando eu vim para o Brasil eu morei em São Paulo primeiro, entretanto eu conheci uma gaúcha aqui, né? Então vim morar em Caxias do Sul, faz 7 anos que eu estou aqui. E eu lembro-me que logo que o Caxias Basquete começou a jogar a Liga Ouro, né? Eu fui, até por influência dos nossos amigos em comum, né? Que pertencem à direção do basquete, a gente começou a participar nos jogos ali no Vascão. E eu vou-te ser bem sincero, eu adoro futebol, adoro os outros esportes, né? Mas a alma do jogo do basquete é incrível, né? Nunca dá empate, sempre tem, não é, cesta para um lado e para o outro, ponto para um lado e para o outro. Então, essa ideia de viver o momento do basquete, eu até faço um convite para todos, né? É completamente diferente ver um jogo de basquete ao vivo, não é? Do que na TV. E eu acho que o Caxias Basquete, principalmente quando nós tínhamos esses jogos ali no Vascão, trazia muito essa vivência do jogo ser sempre sensacional. E isso aí eu fui descobrir aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha assistido um jogo, ou não ia diariamente a todos os jogos lá em Portugal. Comecei a vir aqui em Caxias do Sul com o Caxias Basquete. Como a Dani já falou, né? E o pessoal já percebeu pelo sotaque, né? Que não perde, né? não falou nenhum bah ainda. Bah! Mas tu veio para o Brasil por causa do esporte, Hugo? Não, eu vim para o Brasil por causa de trabalho, né? Eu vim para ficar 2 anos, em 2010. Nós iniciámos um projeto gigantesco aqui na Grandene, um cliente nosso. Não sei se dá para falar. Dá. E aí eu fui ficando. Aí eu fiz família aqui. Eu sou um apaixonado pelo Brasil. Eu prefiro 30 vezes trabalhar no Brasil do que trabalhar na Europa, para vocês entenderem. Todo mundo pergunta, Portugal, por que todo brasileiro quer ir morar em Portugal e tu vais para o Brasil? É burro, né? Porque português, né? Aí eu falo, não, cara, o Brasil é um país fantástico, principalmente aqui a área da Serra Gaúcha, cara. Existe um companheirismo, uma perseverança aí, é uma cidade aqui, a comunidade aqui é uma coisa fantástica. Aí eu fui ficando e é difícil agora eu voltar. Viu, Dani? Tá aí então, né? Abraçou a Serra Gaúcha. E pro grafeno, tu veio trabalhar com uma empresa e daí como surgiu o grafeno na tua vida? Voltando um pouquinho ao grafeno, assim, só pra gente te conhecer um pouquinho melhor. Então, nós temos uma empresa de tecnologia aqui em Caxias do Sul, nós somos especialistas em melhorar produto e empresas. Em 2019 nós começámos a fazer uma parceria com a UX, com a Universidade de Caxias do Sul, no que tange à parte de formação, educação, melhoria de qualificação de mão de obra, e entretanto foi-nos apresentado o projeto do grafeno. Okay? A fábrica do grafeno, a planta do grafeno, que é a UX Graphene, fica dentro do campus da universidade e todos vocês estão convidados a conhecer, porque acho que é um património aqui da nossa comunidade, né? Em 2019 nós começámos a trabalhar em conjunto com a UX Graphene na melhoria do processo de produção do grafeno. Aí eu e o Diego Piazza, que até deixo um abraço, convida-me para vir aqui porque ele é outra lenda da parte do... Ele é a lenda, na verdade, do grafeno, né? Nós começámos a ter uma interação muito grande e enxergámos que não adianta tu saberes produzir um material que ninguém sabe utilizar. Então o nosso esforço hoje é esse, é pegar o grafeno que nós já sabemos produzir e levá-lo para as aplicações do dia a dia.
Então ali em 2019 nós começámos a trabalhar em conjunto no desenvolvimento das aplicações e em 2020 a gente começámos a produzir em escala industrial. Este ano nós fizemos a inauguração formal da planta e a primeira feira do grafeno em Caxias, primeira feira do mundo, para vocês terem uma ideia, do grafeno foi feita em agosto aqui em Caxias do Sul. E a produção em si do grafeno demora muito, é cara, né? Porque, viu, o grafeno não se planta, viu? Ele é produzido tecnologicamente. Como é que funciona, Hugo? Não, até te explico um pouco melhor a cadeia. Nós compramos a matéria-prima básica, é a grafita, né? O grafite, compramos em Minas Gerais. Hoje o Brasil é a segunda maior reserva de grafita do mundo, né? Nós transportamos para Caxias do Sul. O custo, por exemplo, do quilo do grafite é extremamente baixo em relação ao custo do grafeno transformado. Então, estamos a falar em quase 10 mil vezes mais. Então, o grafeno é um material extremamente caro. Porquê? Porque ele é extremamente complexo de produzir. Então, hoje nós temos um processo de produção nosso. Então, nós pegamos o grafite, transformamos em grafeno, fazemos toda a caracterização, ou seja, entender qual foi o tipo de grafeno, porque existem vários tipos de grafenos, e fazemos depois a funcionalização do grafeno. Ou seja, eu quero aplicar um grafeno com propriedade X para um equipamento de basquete, eu vou ter que funcionalizá-lo de uma certa forma. Esse processo é extremamente complexo, mas venham nos visitar. Mas é extremamente automatizado também, então a gente consegue ter um padrão de qualidade muito alto, muito bom, e uma quantidade de produção hoje que já chegamos às 5 toneladas por ano. A nossa meta é chegar em 2024 com produção de 50 toneladas por ano. E as empresas, aí, por exemplo, daí vocês produzem o grafeno e vendem para as empresas fazem os produtos dela. É mais ou menos assim que funciona? No mundo ideal seria assim. Tá. Essas empresas não existem ainda, porque ninguém conhece o grafeno. Então nós estamos a tentar fazer esse elo de ligação, ou seja, entender o que é que eu posso, por exemplo, vou-vos até explicar a relação com o tecido. Nós começámos a entender as características do grafeno, nós provocámos a PT Naties, o Ricardo. Ricardo, nós temos uma solução grafeno, vocês desenvolvem hoje dos melhores tecidos do mundo, atenção, a PT Naties hoje é uma referência em tecnologia de tecido, não é? E nós procuramos a PT Naties para fazer com que ele seja um possível cliente. Aí nós fizemos em conjunto todo um projeto de desenvolvimento do tecido e hoje a PT Naties, como já entende quais são as vantagens do próprio grafeno no tecido, aí sim eles já viraram cliente. E para isso nós temos que fazer em cada um dos nossos potenciais clientes, ou seja, ir na empresa, ensinar, explicar quais são as propriedades, fazer ensaios e depois quando se valida o produto, aí sim ele vira nosso cliente. É bem complexo. Sim, nesse ponto da produção de materiais, você falou que a produção acaba sendo um custo elevado, né? Mas ele não torna o produto também elevado? E como reduzir, né, isso, por exemplo, a comercialização desses produtos, eu ia falar tecido, viu? Já estou pegando sotaque. Para não encarecer exatamente o produto final. Vou dar um exemplo. Imagina o grafeno. Primeiro, que ele é caro, mas tu trabalhas com quantidades quase irrisórias, né? Segundo, imagina num fio de tecido que tu consegues aumentar a resistência 40%. Para que é que tu vais fazer o tecido com a mesma quantidade de tecido? Então tu podes reduzir a matéria-prima. Nós conseguimos reduzir 25% o custo do produto final, porque o cliente passa a utilizar menos matéria-prima. Por exemplo, um exemplo simples, uma caixa de água, daquelas que vão em cima das escadas. Eles têm que fazer caixas de água com paredes de 10 milímetros para ela aguentar a força da água, não é? Imagina que uma caixa de água tem lá 40 quilos de polímero. Adicionando 0,1% de grafeno, nós conseguimos reduzir pela metade o peso da caixa de água. Então, o custo que tu tiras de matéria-prima, que tu ganhas na produção, que ganhas em energia, tu fazes a conta final e aí sim tu tens um produto ainda mais barato, mesmo com a adição de um produto super caro. É bem bacana. Então a gente viu mesmo que é um bombril, né? 1001 utilidades. Dá para botar no uniforme, na caixa d'água, no capacete, onde a gente pensar, cabe o grafeno.
Que legal, que bacana. E Hugo, voltando, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que se chama 24 segundos, que faz a referência aos 24 segundos do basquete. E daí agora a gente vai tentar te conhecer um pouquinho mais através desses 24 segundos. Vamos lá? Então, nós vamos começar o nosso quadro dos 24 segundos. Nós vamos fazer algumas perguntas para conhecer o Hugo um pouquinho mais. E cada pergunta ele tem 24 segundos para responder. E hoje nós vamos dificultar um pouquinho. E vamos saber o porquê de cada coisa. Então, Hugo, se tu pudesse escolher um filme ou uma série, qual tu escolheria e por quê? Bem, série então, filme seria Dias de Glória, um filme já bem antigo, né? Uma série, deixa-me pensar aqui, eu estava assistindo agora há pouco tempo o Dom, uma série brasileira, achei bem bacana, de uma história real aí do Rio de Janeiro, né? Hugo, e uma música preferida? Música Black dos Pearl Jam. Por quê? É uma música que eu adoro e, por acaso, é a música que a minha mulher, a minha esposa, aqui de Caxias, a Aline, adora também. Então a gente sempre se lembra um do outro cada vez que estamos a escutar a música, né? É bem bacana. E se tu pudesse escolher um local, qual tu escolheria? Caxias do Sul. Caxias do Sul. Acho que é uma cidade fantástica. 24 segundos não dá para explicar aquilo que eu acho de fantástico aqui. Mas eu acho que essa união do povo gaúcho quando se une para fazer o bem, eu acho uma coisa que tenho que bater palmas para vocês todos aqui. E aquele momento, Hugo, para relaxar, né? Qual é o momento do Hugo? O meu momento é com as crianças em casa fazendo qualquer coisa. E com o meu filho mais velho, né, que vai fazer 7 anos, que ele é muito inovador, ele gosta de criar coisas, construir coisas. Então esse é o meu momento de relax. E o que te tira do sério? Uma coisa assim que não dá. Incompetência. Acho que ser incompetente é opcional, não é? Então, acho que é uma das coisas que me tira do sério, principalmente na vida profissional. E uma comida, Hugo, além do bacalhau? Comida... como é que vocês chamam aqui? O bife à parmegiana é muito bom. Então, escolheria essa a parte do bacalhau, não é? E na verdade, assim, o churrasco de ovelha, né? A ovelha é algo que não tem como resistir. E se tu pudesse escolher uma bebida para acompanhar essa tua comida, qual tu escolheria? Um vinho tinto alentejano ou então um merlot aqui da Serra Gaúcha. E na vida, Hugo, uma inspiração, e por quê? A inspiração, meu avô. Meu avô foi uma pessoa que sofreu bastante na infância, nasceu lá na década de 30, né? Teve uma vida bem complicada, viajou para fora, ele morou uns tempos em África e é uma inspiração para mim, até porque o percurso de vida que eu acabei tendo mais tarde foi mais ou menos parecido com o dele, então é uma inspiração mesmo. E o teu sonho, assim, qual é o teu sonho de vida? Ser feliz, basicamente, não ambiciono mais do que isso. Se tu pudesse escolher uma palavra que te definisse, qual que seria ela, Hugo? Palavra que me defina, eu ponho isso na boca dos meus amigos mais íntimos, né? Eles chamam muito de astronauta. Então, deve ser porque eu sou meio maluco ou meio aluado, não sei, mas é essa a palavra que eu acho que os meus amigos mais íntimos me definem a mim, não é? E Hugo, para finalizar, a gente tem uma pergunta que é: qual foi aquela cesta de 3 pontos, assim, pensa num jogo empatado no último segundo, decisão de campeonato, e tu marca uma cesta de 3 pontos. Para ti, qual foi esse momento, essa tua cesta de 3 pontos? Olha, eu acho que foi em 2009, ali numa fase bem conturbada até da minha vida lá em Portugal, quando eu tive que decidir se vinha morar no Brasil ou não. E vinha morar só para 2 anos. Aí foi uma decisão que eu tomei em 2 milésimos de segundo, que é esse o tempo que tu tens para decidir lançar na cesta, né? E acho que acertei. Então, até agora, pelo menos, acho que virámos o jogo e ganhámos, né? Com certeza.
Que bacana, né, Dani? Esse bate-papo falando um pouquinho do grafeno, desse material novo também inserido no esporte. E o Hugo deu uma aula aí pra gente, né? Com certeza. Esse nosso podcast vai ficar gravado aí para todo mundo que tiver dúvida sobre o grafeno. É praticamente o nosso podcast que precisa ouvir para tirar todas as dúvidas, né, Hugo? Sim, e eu deixo também o convite a todos, a vocês e a todos os espectadores, quem tiver interesse em conhecer a planta, em conhecer as vantagens do grafeno, porque aquilo que eu tenho visto aqui em Caxias do Sul é que existe um empreendedor e um inovador dentro de cada brasileiro e cada gaúcho, né? Então eu faço muito questão de mostrar essas vantagens do grafeno, porque às vezes a ideia mais fantástica vem de quem tu menos esperas. Então essas visitas para nós são extremamente importantes, até porque nós já estamos a desenvolver muitos produtos com grafeno. E ter essa presença da comunidade, das pessoas, do povo aqui de Caxias do Sul, do Brasil, junto connosco na planta, muitas das vezes faz essa cesta de 3 pontos e está aí um produto que nós podemos lançar e fazer a diferença. Muito obrigada, Hugo, pela tua presença e por estar aqui com a gente hoje. Esse, então, foi o nosso KTO GambaCast by X-Play. Você, torcedor, deixa nos comentários o que você achou. Quem também você quer ver sentado aqui com a gente, batendo um papo, você deixa nos comentários que depois a gente vai dar uma olhada e a gente vai trazer, sim, a sua presença do torcedor, não, a sua indicação aqui para o nosso sofá. Então, o nosso podcast tem o patrocínio de KTO, Unimed, Empresas Randon, Rodóio, Banrisul, Fras-le, Blaslight e Petenat. É isso, um beijo e até o próximo episódio.